Olá! Hoje iniciamos o curso de gestante aqui da Unimed nesse novo formato. Eu estou amando, espero que vocês também gostem. Como vocês não estão aqui para me fazer pergunta, essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, porque eu vou explicar tudo aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se ficar alguma coisa não esclarecida para vocês, vocês têm todos os meus contatos para entrar em contato comigo e perguntar, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a palestra como se todos vocês estivessem aqui na minha frente. Eu fui convidada para falar sobre o parto normal aqui no curso da Unimed. Bem, para falar de parto normal, a gente tem que falar desde o começo, né? O bem nascer, eu costumo colocar como título da minha aula, porque o parto normal não é só o evento em si, o trabalho de parto e parto. O parto normal começa lá quando começa a gestação. Todo o preparo emocional que a gestante precisa ter, conhecimento, informação científica, tudo isso faz com que ela esteja preparada para a hora do parto. Tá bom? Então vamos lá, o bem nascer. A gente costuma começar essa aula do fim e não do começo. Com quantas semanas a gestante entra em trabalho de parto? Quantas semanas duram a gestação? Então todo mundo confunde muito. Aquela data provável de parto que está lá no teu ultrassom, DPP, é a data em que provavelmente o seu bebê não vai nascer. É isso mesmo, apenas 5% das gestantes entram em trabalho de parto naquela data. As outras, não. E essa variação ocorre para 2 semanas antes ou 2 semanas depois. Então, de 38 a 42 semanas, os bebês podem nascer. Em quantidade de dias, são 280 dias as 40 semanas, né? A gestação a termo, os fetos nascem entre 38 e 42 semanas. Mas por que escolheram 40 semanas? Foi feito um estudo com muitas mulheres, onde a maioria delas pariram mais próximo das 40 semanas. Mas entre 38 e 42 semanas, todas as gestantes entraram em trabalho de parto. Então, lá no começo, quando todo mundo perguntar qual é a data provável do seu bebê, lembra de colocar 2 semanas a mais do que o ultrassom te deu. Porque quando chega nas 40 semanas, naquela data que está no ultrassom, todo mundo começa a te perguntar, mas não nasceu ainda? Por que não nasceu? Tá passando da hora? E não, aquela data é uma data provável, não é uma data que certeza seu bebê vai nascer. Então vamos supor, 15 de junho é a tua data provável no ultrassom. Quando te perguntarem, você coloca lá 30 de junho, porque aí você vai ter mais 2 semanas para falar aqui, para as pessoas deixarem de te perguntar, deixarem de te assustar, tá bom? Então é isso. O fim da gestação é onde começa o parto. E qual é o segredo para a gente ter um bom parto? Independente da via, se é parto normal ou cesariana, muito tem a ver com o seu pré-natal, a qualidade de assistência ao seu pré-natal, a escolha de um profissional bacana, os exames feitos assim, direitinho, né? Todos que o teu profissional pede. Então a gente precisa ter essa consciência que também o pré-natal depende de você, da gestante, não só do médico. A gente faz um pré-natal junto. Então você precisa fazer a sua parte e o seu médico também fará a parte dele, tá bom? Assim a gente consegue ter um parto bem legal. Então o pré-natal é a assistência que a gestante recebe durante esses 9 meses de gestação, que também ajuda no determinante do parto, né? O fator de um parto tranquilo, um parto sem nenhuma complicação, está muito ligado a um pré-natal bem feito. Então a gente vai falar sobre os tipos de nascimento, né? Bem, gente, como eu costumo dizer, o bebê entrou, ele precisa sair. Tem paciente que chega lá e fala para mim, doutor, eu tenho medo do parto normal e eu tenho medo da cesárea. Ainda não existe o 3º tipo de parto. Ou é por cima ou é por baixo, não tem jeito. Então a gente precisa saber lidar com esse medo, tá bom? Então são 2 tipos de parto, mas o mais importante, antes da escolha de tipo de parto, realmente, é vocês chegarem a uma conclusão de qual é a melhor via de parto para você e para o seu bebê. Porque não existe uma regra, né? Talvez a melhor via de parto para mim não seja a melhor via de parto para você. E a gente precisa ter isso em mente, tá bom? Não é efeito manada, todo mundo tá fazendo, eu vou fazer, todo mundo fez, eu vou fazer. Não, não é assim. Escolha o que é melhor para você e para o seu bebê, converse com a sua família, procura realmente artigos científicos que vão te dar embasamento fiéis do que é verdade, do que não é, dos seus riscos.
tudo. Hoje em dia a internet está aí para isso, né? A gente está aqui online e você consegue todas as respostas que você precisar, tá bom? Então, a via mais adequada de nascimento para o seu bebê, qual é? Parto seguro e com boas práticas, porque o seu bebê merece ser recebido num ambiente acolhedor, né? Não deve ser fácil essa passagem intraútero, extraútero, né? Então, essa passagem tem que ser feita de uma maneira bem leve, o mais leve possível, cercado de carinho, amor, muita assistência, tá? Precisa sim ter os profissionais do seu lado. O Obstar é realmente estar ao lado, ficar ao lado da gestante, acompanhar batimento cardíaco, né? Então, a gente precisa ter segurança no nosso parto. Ah, doutora, a senhora me jura que não tem nenhum risco? Não juro que não tem nenhum risco, porque todos nós corremos riscos. Eu corro risco, você corre risco. Por quê? Eu posso levantar e acontecer alguma coisa comigo. Então, essa questão de risco, gente, a gente precisa ter em mente que nem nada na vida, nada, não é só parto. Nada na vida a gente tem certeza 100%, tá bom? Vamos lá. Agora sim, as vias de parto, tipos de nascimento, né? A gente tem, como eu falei, duas e únicas exclusivas vias de nascimento. Parto normal, que é a Unimed me convidou para falar, e a cesariana, que quem vai falar é meu colega Tiago. Vamos lá. O que é o parto normal? Parto normal é um parto que ocorre pela via vaginal, precisa ter um trabalho de parto antes. Eu não conheço nenhuma mulher que dormiu grávida e acordou com o bebê do lado sem passar pelo trabalho de parto. E as vantagens dele é que ele tem menor chance de infecção, menor índice de complicações maternas, menor risco de dor pélvica crônica. O parto natural é aquele que acontece tudo naturalmente, sem nenhum tipo de intervenção. E o parto humanizado é o parto que obedece à vontade da mulher, mas esse obedece à vontade da mulher sempre respeitando o bem-estar do binômio mamãe-bebê. Então, tudo na vida, nenhum extremo é saudável. A gente precisa entender o bem-estar fetal para conseguir assistir o parto adequadamente. Então, são esses três tipos. Ah, doutora, parto na banheira, que tipo de parto? Se a mulher quis parir na banheira e foi tudo do jeito que ela quis, ambiente seguro, medicina baseada em evidência, é um parto humanizado. Ah, doutora, eu precisei de analgesia. E aí, no final, eu fiz uso de fórceps mesmo, eu não queria usar o fórceps, mas foi necessário o uso do fórceps. Então, é um parto natural, tá bom? São definições simples, mas que vale a pena vocês saberem. Posição para o parto. Gente, vocês são livres para escolher a melhor posição. Eu tenho paciente que fala a gestação inteira que vai parir na banqueta, quando senta na banqueta, levanta e diz que não é isso que ela sonhava, que a dor ali é maior. Outras preferem parir de 4 apoio, cócoras, em pé, deitada. Tem mulheres que preferem parir deitada, com a cabeceira um pouquinho levantada, mas eu acho que ela descansa e ela consegue realizar o parto de uma maneira mais confortável. Então, as posições são N posições. É bom você conversar também com o seu obstetra. Aqui tem esse cartazinho que em todos os hospitais a gente vê, né? São movimentos em que a mulher pode fazer com a ajuda do acompanhante. São posições. Aqui eles orientam, tem a fotinho com banho, bola, né? Tudo que a gente pode fazer ali, tem bastante coisa que nos orienta bastante nessas imagens, perdão. Vamos falar um pouquinho do parto na água também, que está muito em alta, todo mundo quer parir na água. Agora, na época de Covid, não rola, mas é um parto muito lindo, muito bacana também. Gente, não é em qualquer banheira, tá? São banheiras especiais, você não pode parir numa banheira que tem hidromassagem, por exemplo, senão você vai contaminar a banheira toda. Então, são banheiras especiais ou que tem aquele plástico que não deixa secreção vaginal e sangue entrar em contato direto com a banheira. Então, são banheiras especiais. E por que parir na água, né? Ah, é só porque eu quero. Não. A água quente, ela alivia muito a dor. O calor, ele tem
um caminho para o sistema nervoso muito rápido, então ele chega antes do que a dor nas células nervosas, e quando a gente sente calor no lugar, muitas vezes a dor diminui, na maioria das vezes. Por isso que quando você está com dor na coluna, você põe uma compressinha quente, você machucou o joelho, está com dor, põe uma compressinha quente, o calor diminui a dor. Então é nessa tentativa de diminuir a dor do trabalho de parto que a gente usa a água quente. E realmente estudos científicos comprovam que o uso da água quente é coadjuvante no combate à tensão e à dor. Ela relaxa. Quando você entra numa banheira quente, você fica muito mais relaxada. Também, muito falado, o parto sem dor, né? A gente hoje tem vários recursos de alívio da dor não farmacológicos que a gente pode usar antes de ir para uma analgesia de parto, né? A gente tem estudos científicos já comprovando que o acompanhamento com a doula tem muito mais chances de você ter um parto satisfatório. Então a doula eu acho que é o principal recurso para o alívio da dor não farmacológico. Além disso, a gente tem as técnicas de respiração, a gente tem relaxamento, aromoterapia, hipnoterapia. A gente tem muitas técnicas que a gente pode usar, inclusive associando elas para que a mulher sinta um alívio, né, daquela dor que ela está sentindo. Toda mulher sente dor no trabalho de parto? Não. Tem mulher, inclusive, que tem o parto orgásmico. Então, não são todas as mulheres que têm dor no trabalho de parto, mas a grande maioria, as contrações vêm acompanhado com um pouco de dor e a gente precisa fazer uso desses recursos para não ficar desgastante para a gestante. E a analgesia de parto, né? É uma analgesia, o anestesista que aplica em você não tira 100% da sua dor, mas 60% da sua dor alivia bastante. Você não perde o motor, você pode continuar andando, você pode sentar na banqueta, você se movimenta, somente um alívio na dor acontece com a analgesia. Você precisa conversar com o seu médico como é a analgesia para ele, a partir de que momento que ele acha legal fazer, as contraindicações, no que ela pode favorecer, no que ela pode não favorecer o seu parto. Você precisa ter todo esse conhecimento para você fazer uma escolha consciente. Porque na hora do trabalho de parto, com dor, gente, a gente quer morrer, a gente quer fugir. Então, lógico que uma analgesia você vai pedir, se você não tiver tranquilamente com as suas contrações. São todas que pedem analgesia? Não, não são todas. Mas muitas pedem analgesia. Só que quando você conhece as vantagens e as desvantagens, você consegue ir driblando essa vontade da gestante e postergando essa analgesia. Muitas vezes a gente nem realiza, né? Então, assim, a gente precisa conhecer realmente os tipos de anestesia. Vai ter um anestesista que vai falar com vocês depois, tipo de anestesia, que horas que faz, como que age. Eu acho bem legal vocês terem esse conhecimento e conversar com o obstetra de vocês. E agora, vamos falar sobre o parto humanizado, né? Por definição, o que é o parto humanizado? É uma atenção que parte do reconhecimento dos direitos fundamentais de mães e crianças e do direito à tecnologia apropriada na assistência. E a gente coloca a gestante sendo a protagonista do parto dela, sempre respeitando o bem-estar materno e fetal, tá bom? O que também se baseia o parto humanizado, né? Além desses pilares que foram ditos, a escolha do local onde a mulher vai parir, as pessoas que vão estar acompanhando ela durante o seu trabalho de parto, as formas de assistência, no trabalho de parto e principalmente a preservação da integridade corporal da mulher. Gente, o que a gente não tem comprovação científica que vai te ajudar, provavelmente ele não vai te ajudar. Então não tem necessidade de fazer, não precisa fazer. Não tem comprovação de que é bacana, não faz, não precisa ser feito. E são essas noções que vocês precisam saber. O que precisa ser feito e o que não precisa ser feito no seu trabalho de parto e parto. Até na gestação mesmo, né? Então a gente precisa ter esses conhecimentos. E aqui é um lugar cheio de informações onde você pode tranquilamente ter uma consciência tranquila que você vai saber fazer suas escolhas. A pergunta das mulheres aqui foi a seguinte: depois de uma cesariana, eu posso ter um parto normal?
Sim, você pode ter um parto normal. Não é contraindicação, nunca foi contraindicação de cesariana anterior. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Não tem contraindicação de você ter uma cesárea anterior e entrar em trabalho de parto. O medo que tem do útero romper. O risco aumenta muito pouquinho entre uma mulher que nunca teve cesárea para uma mulher que teve uma ou duas cesáreas. É quase nulo, não tem muita diferença entre não ter cesárea, ter uma e ter duas. Mas, é claro, o obstetra tem que estar do seu lado, assistindo você, olhando o seu útero. Existem sinais que o útero dá para o obstetra, que ele pode vir a romper. Então, realmente, você precisa de uma assistência 100% do seu lado para você ficar tranquila quanto ao VBAC, que a gente chama, né? O parto normal após cesariana. E é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade nas minhas redes sociais para fazer perguntas, dúvidas, o que vocês quiserem. A gente está sempre à disposição. Olá pessoal, sejam bem-vindos. A doutora Rúbia, que me antecedeu, já falou sobre os tipos de partos normais, e coube a mim falar sobre o tipo de cesárea. A cesariana, no Brasil, ela vem enfrentando alguns embates, porque a gente tem uma alta taxa de cesariana comparada ao nível mundial. Eu trabalho muito com cesariana, cerca de 90% dos meus partos são cesarianas. Tenho uma larga experiência com isso. E por que o meu índice é tão alto? Porque eu trabalho com gestação de alto risco e fertilização. Então, quando você põe essas pacientes em trabalho de parto, essas pacientes trazem junto com elas uma gama de frustrações, de perdas anteriores, medo de novas perdas, e elas têm uma carga de ansiedade muito grande, que eu acho que isso é o que determina o maior índice de cesarianas que a gente tem no Brasil hoje em dia. Uma falta de um pré-natal bem feito. As pacientes, elas chegam no pronto atendimento. Eu tive a experiência de trabalhar durante 5 anos como preceptor da residência, então essas pacientes, elas chegam com uma carga emocional, um medo muito grande, e isso tem que ser desmistificado ao longo do pré-natal. Se o pré-natalista não tenta desmistificar isso, o que acontece é que essa paciente, ela vai chegar tentando exigir uma cesariana. Hoje a gente tem que trabalhar com a verdade. A chance de mortalidade materna e fetal, visto por um parto normal ou uma cesariana, elas são equivalentes, por volta aí de 7,4 para cada 100 mil nascimentos. Então, assim, a chance de você morrer num parto, que é o grande medo da maioria das pacientes, ela é menor do que você morrer atropelada na rua, e nem por isso a gente deixa de sair na rua. Então, primeira coisa, tenha tranquilidade, peça informações, busque informações para você ter o parto que você deseja e não um parto por medo. As coisas têm que ser diferenciadas. A cesariana, para quem não conhece a história, ela foi inventada por um alemão que era um castrador de porcas na década aí por volta de 1500. Ele era um castrador de porcas, a sua mulher em trabalho de parto, foi se alongando o parto e ele resolveu então fazer a própria cesárea da mulher, auxiliado por 2 parteiras. Reza a lenda e a história que essa mulher, depois desse parto, depois dessa cesariana, ela ainda teve 5 partos normais. Depois disso foi acontecendo a evolução e em 1926 a taxa de mortalidade para uma cesariana girava em torno aí mais ou menos de 7,6%, uma taxa bem alta. Então era um parto onde essa mulher só deveria ser operada em último caso, porque imagina que de cada 10 pacientes, mais ou menos uma iria a óbito, então era uma taxa muito alta. Isso foi se desenvolvendo ao longo do tempo, foi inventado a ocitocina em 1951, a ergotamina, que são algumas medicações que fazem o útero contrair, e então começou-se a ter uma melhor taxa de sobrevivência e diminuiu bruscamente a taxa de mortalidade. Em 1955, o Rezende, que é um obstetra brasileiro do Rio de Janeiro, ele deu uma aperfeiçoada na técnica, fechando o útero, e com isso ele diminuiu a mortalidade para menos de 2%. Isso foi um grande avanço. Hoje, o que a gente tem de mortalidade por uma cesariana é extremamente baixo,
por volta aí de 4,7 para cada 100 mil nascidos vivos, então é uma taxa extremamente baixa. E a cesariana, ela tem que ser discutida, ela é a salvação ou ela é o demônio? Depende. Por exemplo, na África, onde não se tem um apoio hospitalar, a taxa de mortalidade materna é de 470 para cada 10 mil nascidos. No Brasil, a gente tem uma taxa de cesariana por volta aí de 44%. Em contrapartida, a gente tem uma taxa de mortalidade de 70 para cada 10 mil nascidos. Na Áustria, onde se tem uma medicina de ponta, e na Austrália, essa taxa é de 3 para cada 10 mil nascidos vivos e o índice de cesariana é por volta de 33%. A recomendação da OMS é que se fique em torno de 15%. A gente questiona bastante isso, o professor Marcelo Zugaib, que é quem escreve o Tratado de Obstetrícia, questiona isso por quê? Porque hoje a gente tem uma viabilidade fetal com fetos prematuros, muito prematuro extremo, fetinho com 28 semanas, nenenzinho muito pequeno. E esses nenéns, por um parto normal, eles teriam um sofrimento fetal muito grande, o que diminuiria a chance de viabilidade desses nenéns, de sobreviver. Então, se aumentou muito a taxa de cesariana, também associado a esse tipo de pré-natal de alto risco com nascimentos prematuros. Tá? A cesariana é uma cirurgia de grande para médio porte, tá? Que tem uma perda sanguínea maior, a dor pós-operatória, tem uma menor taxa de amamentação, a paciente com dor ela vai ter uma maior dificuldade para amamentar, diminui o prognóstico reprodutivo dessa mulher, então a paciente que pensa em ter mais do que 3 gestações, essa paciente ela tem que ser desencorajada a fazer uma cesariana. Essa paciente ela tem que ser orientada que cada vez que ela faz uma cesariana, ela está diminuindo a chance dela de ter uma próxima gestação, porque você vai aumentando o risco dessa mulher perder o útero numa próxima cesárea. E as indicações de cesárea? Quais são as indicações? Existem indicações relativas e indicações absolutas, que são aquelas que não tem discussão. É isso, pronto, acabou. A maioria das indicações de cesárea são relativas. Dentre as absolutas, quais são as principais indicações? Se o feto estiver pélvico, sentadinho, e você for um parto eletivo, se essa mulher não entrar em trabalho de parto, a indicação é cesariana. Se a paciente está grávida de gemelar e o primeiro gemelar estiver sentado, a indicação é uma cesariana. Se essa paciente tem uma placenta prévia, o que é isso? A placenta ela tem que estar a uma distância do colo do útero para ter o espaço para o neném passar. Se essa placenta está muito baixa, perto do colo do útero, na hora que o neném vai passar ali, ele aperta essa placenta e dificulta o fluxo de sangue pela placenta. Então, placenta prévia, onde recobre o orifício do colo do útero, então não vai ter passagem para o neném, é uma indicação de cesariana. Pacientes que foram submetidas a cesariana com feto prematuro extremo, onde o corte da cicatriz é no sentido longitudinal, esse útero também tem uma maior chance de romper durante um trabalho de parto. Então, o próximo parto é uma cesariana. Quando essa paciente se submete a uma miomectomia, a gente acaba abrindo a musculatura do útero em favor da posição que tiver o mioma. Então, essas miomectomias grandes também é uma indicação de cesariana. Então, cicatriz uterina longitudinal, indicação de cesariana. Feto transverso, o neném não está nem sentado, não está nem de pé, ele está transverso. Então, não tem como ele insinuar, nem com o bumbum, nem com a cabeça. Então, essa é uma indicação também absoluta de cesariana. Desproporção cefalopélvica. Quando a cabeça do neném é muito grande para a pelve da mulher. Então, às vezes, insinua entre trabalho de parto e não vai conseguir ter um parto normal porque a cabeça tranca no estreito inferior da pelve, no ossinho da bacia. Então, é outra indicação absoluta de cesárea. Rotura uterina. O útero durante o trabalho de parto rompeu. É uma cesárea de urgência. Quando você tem um descolamento placentário prematuro, que é o tal do DPP, essa é uma indicação relativa, apesar da maioria das pessoas acharem que é absoluta. Por quê? Porque se esse neném estiver quase saindo e tamponar o descolamento, não é mais indicação de você fazer uma cesárea, apesar de que, na maioria das vezes, a gente faz uma cesárea porque você não consegue saber se esse descolamento foi baixo ou foi alto. A gente não tem ultrassom dentro da sala de parto
em nenhum centro obstétrico, nem se a gente tiver no Einstein, por exemplo, não tem. Então, na via da dúvida, a gente acaba optando por uma cesárea de urgência. Então, as indicações de cesárea, a maioria são essas. Outras causas mais raras, morte materna. A mãe teve algum problema de saúde, acabou falecendo e o fetinho está dentro da barriga ainda, porque essa mãe está auxiliada por alguns aparelhos ainda. Indicação de cesariana, porque essa mulher não vai conseguir entrar em trabalho de parto. Prolapso de cordão, por exemplo, o cordãozinho lá, a paciente está em casa, rompeu a bolsa e ela sentiu sair o cordão para fora. Isso é uma urgência obstétrica, essa mulher não vai poder entrar em trabalho de parto. Por quê? Porque senão na hora que a cabeça insinuar ali e apertar o cordão, vai cortar o fluxo de sangue para o cordão, corta o fluxo para o neném e esse neném pode vir a óbito dentro da barriga. Outra grande indicação, quem tem herpes genital, se a herpes estiver ativa durante o trabalho de parto, isso é uma indicação de cesariana. Por quê? Porque o herpes, ele tem um trofismo, ele tem uma tendência a ir para o cérebro do neném e vai fazer uma encefalite herpética. Ele causa um problema no cérebro do neném. Então, isso é uma indicação também absoluta de cesárea, porque esse neném não pode entrar em contato com esse herpes vírus que está ali em lesão ativa, tá? Vasa prévia, que é quando você tem uma rotura de uns vasinhos da placenta e do âmnion, que ele faz um sangramento muito grande. Você acaba operando porque a chance de sangramento dessa paciente é muito grande, você quer tirar aquela placenta o mais rápido para essa mulher não ter um sangramento muito grande. E o acretismo placentário, que é a placenta, ela tem um tanto que ela entra para conseguir pegar os vasos do útero e passar o fluxo de sangue, fazer a troca de sangue entre a mãe e o neném. Às vezes essa placenta, ela se implanta muito baixo e ela começa a invadir a parede do útero, tentando pegar uns vasos com maior calibre. Se ela entra muito nesse útero, ela faz o acretismo e na hora que nasce o neném, a gente não consegue tirar essa placenta. Até você converter para uma cesárea, para tirar a placenta, tirar o útero, esse sangramento pode ser muito intenso e essa paciente vir a chocar por conta disso. E outra causa de cesariana, quando você tem um feto, dois fetos, uma gemelaridade com uma única bolsa, que é um monocoriônico, monoamniótico. Por quê? Porque na hora que nascer um, o outro já vai estar provavelmente descolando essa placenta que é única deles. Tá? Indicações relativas de cesárea. Então, dentre as indicações relativas, aí são inúmeras. Macrosomia fetal. O neném muito grande, é indicação de cesariana? Não. Se esse neném tiver mais do que 4 quilos, eu posso entrar em trabalho de parto? Pode. Mesmo porque existe uma divergência na literatura, se macrosomia fetal seria acima de 4 quilos ou 4,5 kg. Segunda grande indicação relativa, que é transformada em absoluta pelo risco que a gente tem e as mães acabam optando pela cesariana. Quando você tem alteração de Doppler, o fluxo da placenta é o que o Doppler mede. Quando você tem uma alteração desse Doppler, se essa alteração não for muito grande, você pode ainda submeter essa paciente em trabalho de parto para tentar um parto normal. Por que as pessoas acabam optando por fazer uma cesariana? Porque a taxa de conversão para cesárea por sofrimento fetal é muito grande. Então, às vezes, isso desencoraja até mesmo o obstetra ou a mãe na hora que ela é informada dessa situação. Ela vai questionar o seguinte: doutor, mas eu vou passar por um trabalho de parto e depois lá na frente pode ser que vire uma cesárea? Exato. Então, muitas optam por fazer a cesárea. E a gente tem que deixar bem claro que está escrito no Tratado de Obstetrícia Brasileiro, que é o ZUGAIB, que indicação de cesárea também entra desejo materno. A gente não pode esquecer que a gente lida com muita expectativa. Se essa mulher tem alguma frustração, alguma carga de ansiedade muito grande por frustrações anteriores, essa paciente pode sim exigir uma cesariana. Isso já é legalmente aceitável e é um direito da paciente. Então, por que isso foi colocado no tratado? Exatamente porque o índice de mortalidade materna e fetal são equivalentes na cesariana e no parto normal. Dentro das indicações relativas, ainda a gente continua com, por exemplo, pacientes que têm HIV positivo. Todas as pacientes que têm HIV positivo serão para parto normal ou cesariana? Não. O que vai definir? Carga viral dessa paciente. Se ela tem uma carga viral alta, essa paciente vai ser submetida
a uma cesariana. Por quê? Porque a troca de sangue materno-fetal vai ser diminuída, menos chance de contaminação desse neném. A outra indicação relativa de cesariana são pacientes que têm vaginismo, aquela paciente que tem muita dor vaginal. Então essa paciente ela não vai conseguir ser examinada direito para a gente acompanhar o parto dela. E essa paciente ela vai ter muita dor quando o feto passar a cabeça pela vagina. Então, o vaginismo também é uma indicação relativa de cesárea. Se essa paciente estiver disposta a fazer uma analgesia de parto, essa paciente é uma forte candidata para isso e funciona muito bem. Tá? Dentre outras situações, a gente tem a cardiotocografia, que é aquele que faz o traçadinho gráfico com o batimento do coração do neném. Se você tem uma cardiotocografia categoria 3, que é quando o indício de sinal de sofrimento fetal está aumentado, vai depender, por exemplo, se essa paciente está num começo de trabalho de parto ou se essa paciente está já no finalzinho do parto, vai nascer ali, já está em expulsivo, essa paciente vai continuar o trabalho de parto dela. Se ela está no comecinho, vai demorar muito tempo, provavelmente esse neném não terá uma reserva funcional para continuar esse trabalho de parto e vai acabar entrando num sofrimento agudo, com bradicardia fetal, e o batimento vai ficar lentinho e essa paciente vai acabar numa cesariana. Então, são indicações relativas por esse motivo. Vai ter que ser pesado na hora, se vai compensar mais insistir no trabalho de parto se faz uma cesariana. Outra indicação é quando você tem mais do que 2 fetos. 3 fetos é indicação de cesariana? Na maioria das vezes sim. Por quê? Porque eles tendem a nascer prematuros. Se esses fetos tiverem termo a tempo, tiver uma gestação já com mais idade gestacional e tiver um peso fetal bom, essa paciente pode entrar em trabalho de parto? Pode entrar em trabalho de parto. É uma indicação relativa, vai ter que ser discutido entre ela e o obstetra dela. Outra indicação é quando a gente tem aloimunização. Quando a mulher tem o tipo sanguíneo dela negativo e o marido dela era positivo, na primeira gestação não foi feita aquela vacininha e ela acabou ficando aloimunizada. Então agora, nessa gestação, ela produz anticorpo contra o feto. Esse feto, às vezes, ele tem uma quantidade de hemácias, aquela célulazinha que carrega o oxigênio, pequena, porque ele faz anemia. Então, às vezes, ele não suporta o trabalho de parto, vai entrar no trabalho de parto e às vezes vai ter que ser convertida. É uma indicação absoluta? Não. Essa paciente ela pode tentar um parto normal se for um desejo dela. É discutível, tem que ser discutido, pesados riscos e benefícios, e quem vai tomar essa conduta é o conjunto, o médico e a paciente. Dentre outras alterações que você pode indicar uma cesariana é psicopatia. Paciente que é psiquiátrico e está em surto. Essa paciente, durante o trabalho de parto, na hora da dor, essa paciente tende a ficar muito agressiva. Então, às vezes, essas pacientes com psicopatia, o indicado para elas, a depender do que o psiquiatra vai avaliar, a indicação para essas pacientes também seriam uma cesariana. O que eu costumo dizer para você? É para você sofrer pensando no seu tipo de parto? Não, é para você aproveitar a sua gestação. Qual é o maior risco de mortalidade? O maior risco de mortalidade é durante o pré-natal, não é no parto, diferente do que a maioria das pessoas imaginam. Então, muitas pacientes deixam de fazer um pré-natal e imaginam que a solução está no parto. Negativo. Tem um estudo do Reino Unido que foi feito de 1940 até 2016 e eles mostraram que o que diminuiu a mortalidade materna e fetal foi o pré-natal. Então, assim, tem que ter um pré-natal bem feito. Por quê? Porque a maioria das causas de mortalidade materna está associada a doenças da gestação, desenvolvidas na gestação, tipo diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, que é aquela doença onde a pressão da paciente sobe por causa da gestação. Se essa paciente não está fazendo um pré-natal, essa paciente ela só vai descobrir que ela tem uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia no momento que ela convulsionar. E aí a chance de mortalidade materna é altíssima. Então, o pré-natal é muito mais importante para vocês do que o próprio parto. Pensem em fazer um pré-natal bem feito. Procure um obstetra, que vocês sintam confiança, que te traga conhecimento, que te acompanhe direitinho, que tenha disposição e disponibilidade para te atender quando você precisa, porque o pré-natal é o que realmente vai mudar o desfecho da história de uma gestação, um binômio materno-fetal.
A gente tem um estudo do estado de São Paulo que 42% das mortes acontecem intraútero, 42% maior do que a mortalidade neonatal depois de nascido. Então tem que se fazer um pré-natal bem feito, tá? A equivalência de mortalidade entre cesárea e parto normal, o estudo é do Hospital São Paulo, da USP de São Paulo, feito até pelo professor Marcelo Zugaib, onde ele constatou que a taxa de mortalidade era de 0,4% de diferença apenas entre a cesárea e o parto normal. Qual é melhor? O melhor parto é aquele que você se sinta segura. A gente não pode tentar desmistificar o parto normal, que tem 350 mil anos de evolução, com uma cesariana que tem 50 mil anos. A recuperação de um parto normal é infinitamente melhor, mas a gente tem que ter pesos e medidas diferentes para situações diferentes. Então, vai depender da sua carga emocional, vai depender da sua vivência, vai depender da vivência de com quem você convive. É muito difícil você pegar uma paciente que teve uma mãe que teve 3 cesáreas, que nunca entrou em trabalho de parto, e convencer essa paciente a ter um parto normal. Se ela tiver uma convivência direta com a mãe, se você não abordar a mãe junto e o marido junto, essa paciente muito provavelmente ela vai optar por uma cesariana. Então, a gente tem essa questão que é da nossa cultura. A cultura do brasileiro tem se voltado cada vez mais para uma cesariana, o que eu acho que não é legal. Cesárea tem que ser para quem é indicado, igual eu disse no começo. Eu lido com pacientes que são de alto risco de gestação e que são pacientes que foram submetidas a tratamento de reprodução assistida. Então, essas pacientes têm uma carga emocional diferente. O parto normal, sem dúvida, a recuperação da paciente é melhor. 3 horas depois do parto normal, ela vai estar de pé, tomada banho, maquiada, bonita e dando mamar para o seu neném. A cesariana não, essa paciente ela vai ter um pós-operatório, tá? Sujeitas a riscos de infecção, risco de cefaleia pós-RAC, todos esses riscos de uma cirurgia como é a cesariana. Tá? A dor da cesariana é muito intensa? Não, também não podemos mentir. A cesariana é uma cirurgia que a gente controla a dor simplesmente com analgésico comum e anti-inflamatório comum, diclofenaco, paracetamol. Muito dificilmente a gente precisa associar analgésicos potentes, para vocês verem que também não é tão dolorido assim. É a recuperação em si que tem que ser mais cuidadosa, porque é uma cirurgia, risco de abrir, risco de contaminar e essa coisa toda, tá? Outras indicações de cesariana, por exemplo, feto mal formado, depende da malformação, nem sempre é indicação absoluta de cesárea. Eu tenho prótese de quadril. Se a sua prótese de quadril tiver uma articulação que te propicie que você consiga fazer uma amplitude pélvica, também não é uma indicação de cesárea. Quem vai saber isso? O seu ortopedista, que vai ter que avaliar e mandar isso para o seu obstetra. Dentre essas outras, uma que as pacientes têm muito medo. Doutor, eu tive um parto normal, eu tive uma laceração super grande, depois eu fiquei com incontinência, tive que fazer fisioterapia. A indicação é de uma cesariana? Não. A indicação é uma discussão. Olha, você teve isso, vamos preparar esse períneo. Tem como tentar de novo? Tem. Quer dizer que você vai romper esse assoalho pélvico de novo? Negativo. Essa paciente também tem uma indicação de tentar um parto normal, caso seja do desejo dela. Outras complicações cardiológicas, que a paciente fala, não, eu não posso fazer força porque eu tenho isso, isso e aquilo de cardiologia. Se você não tiver uma alteração cardiológica que te traga uma insuficiência cardíaca, que o seu cardiologista não contraindique um parto normal, sua indicação também é tentar um parto normal. A cesariana, ela tem que ser encarada de uma forma diferente. Ela tem que ser encarada primeiramente como uma medida de salvamento. Então, se você precisa salvar um neném, tem uma indicação absoluta, isso é uma cesariana com uma boa indicação. As outras indicações, a gente tem que pôr na balança e ser muito bem discutida. Queria deixar para vocês que o mais importante de tudo é chegar a mamãe e o neném em casa. Então, dê a mão com o seu obstetra, estude sobre as duas coisas, se preparem. O que eu costumo recomendar? Se prepara para um parto normal, até o último dia. Se no último dia você quiser uma cesariana, ok. Mas se você quiser um parto normal, você está preparada. Faça exercício para o assoalho pélvico, faça atividade física. Diferente do que a maioria das pessoas imaginam, a maioria das pessoas desistem de um parto normal não é pela dor.
é simplesmente pela exaustão, é trabalho de parto, é cansativo. Se você tem um bom preparo físico, isso te garante um maior sucesso no seu parto. Então, faça preparo físico, faça trabalho de assoalho pélvico, fortaleça a musculatura pélvica. Isso vai te proteger para você não ter incontinência urinária, incontinência fetal. Isso é independente da via de parto. O que faz esse tipo de prolapso é a rotura da fáscia que você tem no assoalho pélvico. E isso não é pelo parto, é pelo peso da gestação. Então se preparem para o parto. Filho é uma coisa maravilhosa, uma dádiva de Deus e a melhor coisa que você vai ter na vida. Então aproveite sua gestação, curta sua gestação, faça um pré-natal bem feito. E se precisar de fazer uma cesárea e você queria um parto normal, não sofra por isso. Saiba que isso é uma medida para você chegar em casa com seu nenenzinho saudável e para que todo mundo seja feliz. Obrigado pela atenção e quem precisar, tem minha rede social, sempre respondo quem precisa, sempre tento postar informação lá, segue no Instagram, segue a clínica no Instagram e estou à disposição de vocês. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa nova edição do curso para gestante. E se vocês desejarem maiores informações, pode entrar em contato pelo telefone ou pelo e-mail. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais. Até a próxima!